Boa noite, são 8 horas e 59 minutos. Nós estamos aqui ao vivo na TV Brasil Esperança, programa Os Especialistas. Antes de começar o programa, infelizmente, esse trânsito na BR-101 é imprevisível. Estava agendada aqui a presença do secretário municipal da Saúde, doutor Armando, mas infelizmente ele saiu de Florianópolis e não deve chegar a tempo. O último contato que tivemos, ele estava saindo de Tijucas. Mas temos um convidado também agendado desde a semana passada, mas esse aqui está, que é o vereador Rodrigo Facchini, líder do governo na Câmara de Vereadores de Joinville. No programa de hoje nós teremos, como sempre, o bloco da oftalmologia, com o doutor Ademar respondendo algumas perguntas dos telespectadores. Mas eu já vou deixar uma pergunta minha. Gostaria de saber mais sobre esse fenômeno chamado conjuntivite. Como é que surge, como é que a gente pode prevenir e principalmente tratar? Porque eu fujo de duas doenças comuns. A primeira é dor de cabeça, que eu trabalho com a cabeça, e a segunda é conjuntivite, porque isso me tira do trabalho, porque eu trabalho em televisão. Além dessa emissora, eu trabalho em uma outra emissora na televisão. Gostaria de saber mais do especialista em oftalmologia, doutor Ademar, sobre conjuntivite. E dando boa noite aos telespectadores, boa noite, Ademar. Por favor, apresente o nosso convidado dessa noite. Boa noite. Boa noite, Veríssimo. Boa noite, telespectador. Que bom estar aqui com vocês de novo. Mais uma segunda-feira, né? Eu só gostaria de dar um recado antes para os nossos telespectadores, nossos seguidores. Agora a gente tem uma fanpage no Facebook. Olha, eu copiei aqui, eu não tenho plena certeza de que o nome está certo, mas eu acho que é Programa Os Especialistas, tudo junto, no Facebook, tá? Vai ser um prazer adicionar vocês no Facebook. Nosso convidado de hoje é o líder do governo Udo na Câmara, o 5º deputado mais votado de Joinville. Vereador, desculpe. O 5º vereador. Foi um ato falho, hein? É a minha bola de cristal que está aqui embaixo. De qualquer forma, 5º vereador mais votado de Joinville, filho do ex-vereador João Facchini, sobrinho do padre Facchini. E o Rodrigo Facchini vai nos brindar aqui como é que está sendo os seus primeiros dias, primeiros meses de governo, de mandato, primeiro mandato como vereador. Muita coisa acontecendo, Rodrigo. O que você tem para dizer para a população? Boa noite, seja bem-vindo ao programa. Boa noite, Ademar. Doutor Ademar, quero te cumprimentar a ti, Veríssimo. Do Tiaraju também, né? né? Do Tiaraju. Do Tiaraju. Bem, Ademar, hoje a bancada governista teve uma reunião no gabinete do Rodrigo para tratar sobre a LOTE, a Lei de Ordenamento Territorial de Joinville. É uma lei muito importante para o município, que ainda está em fase de discussão. O texto final vai ser levado para o Conselho da Cidade, que vai discutir, dar palpites, isso e aquilo, mas quem vai aprovar mesmo serão os vereadores. O Conselho da Cidade é apenas consultivo. O poder de decisão é lá na Câmara de Vereadores. E muitos assuntos estão sendo discutidos, estão polêmicas, mas o quente mesmo vai ser lá na Câmara de Vereadores. E nós temos 2 grupos de vereadores. Aqueles da legislatura passada, que já discutiram, têm conhecimento e já se reuniram várias vezes, e esses novos vereadores, que é o caso do Rodrigo, que ainda, evidentemente por falta de tempo, ainda não dominam o assunto e ainda estão em fase de estudos, de conhecer alguns tópicos dessa lei de ordenamento territorial. E hoje teve essa reunião com o Vladimir, que é o presidente do Conselho da Cidade, lá no seu gabinete. O que foi tratado, enfim, e eu até vou aproveitar essa tua resposta para a minha coluna de amanhã, no Jornal Notícias do Dia. O que foi tratado nessa reunião hoje lá no seu gabinete, Rodrigo? Então, Veríssimo, hoje tivemos a oportunidade, agora à tarde, de reunir a bancada governista
né, para que pudessem abrir um pouco, né, em relação a essa lei. De uma forma mais didática, né, a gente fez uma discussão em relação ao que significa a lei de ordenamento. Sabe-se, né, e você sabe disso, Veríssimo, é uma lei bastante complexa, uma lei que vai definir uma espécie de um plano diretor, né, em relação à ocupação do solo e também ao impacto de vizinhança, né? E a tendência da LOT, a tendência desse texto, né, que vem para a Câmara de Vereadores, que passa primeiro ali pelo Conselho das Cidades e depois vem para aprovação na Câmara, a tendência é agrupar principalmente nas principais vias da cidade, né, para que com esse agrupamento, aí dando prioridade aos pavimentos, né, ou melhor, os prédios maiores, justamente nessas principais vias, para que para que o poder público possa atender com mais dinamismo, com mais eficiência ao cidadão. Quero usar um exemplo aqui, Veríssimo. Talvez não, do ponto de vista ecológico não seja o mais adequado, mas do ponto de vista ao atendimento público, Balneário Camboriú é um grande exemplo, né? Uma cidade compacta onde o atendimento público, né, no que se refere ao recolhimento de lixo, ao transporte coletivo, quando a moradia está de forma mais agrupada, esse atendimento é mais eficiente, é mais rápido, é mais barato. Então, creio eu que a exemplo da cidade de Bogotá é o que é a linha mestra da LOT aqui na nossa cidade, na cidade de Joinville. Bom, assunto absolutamente interessante, interessa, aliás, a todos nós, mas eu queria mudar um pouquinho, Rodrigo. Eu tenho certeza que vão vir muitas perguntas referentes à LOT, vamos lá. Mas eu queria puxar um pouquinho a sardinha aqui para as minhas bandas aqui, né, para a área de saúde. Dentre os inúmeros problemas de saúde pública agora, a gripe A, mas no verão nós vamos ter outras ocorrências, como por exemplo a dengue. E coincidentemente você tem um projeto de lei que parece que fala alguma coisa da dengue, prevenção da dengue. Você pode explicar para a gente, para a população? Doutor Ademar, eu tenho usado em todas as oportunidades, todos os momentos, né? Seja nas visitas, nos microfones, nas rádios, na TV. Quando estive com o Veríssimo, eu sempre uso essa oportunidade para falar em relação à prevenção da dengue, né? Então, lá em fevereiro, nós já propusemos um projeto de lei, né, que trata mais em relação à educação, né, na rede municipal de ensino. E agora apresentamos, já passou pela Comissão de Legislação e Justiça e está tramitando na Câmara, uma lei bastante complexa, né, que ela endurece, vamos dizer assim, a corresponsabilidade em relação à prevenção à dengue, né? O que significa isso, doutor Ademar? Todo o cidadão, né, ter essa responsabilidade, ou ele, de forma corresponsável a toda a sociedade, né, cumpre com o seu papel enquanto agente, né, no sentido de diminuir os riscos em relação à proliferação do mosquito da dengue, ou ele vai ser multado. Pneus e vasos. Exatamente por aí. Todo e qualquer recipiente, né, que possa segurar a água, né, que possa ali ser um foco que o mosquito da dengue adora, todo esse tipo de recipiente ele se faz obrigatório ou está coberto se é, por exemplo, um material de construção, né, que tenha qualquer produto que possa acumular água, ele vai ter que ser coberto, senão o proprietário vai ser autuado. Isso vai pegar e vai, de certa forma, disciplinar os materiais de construção, as oficinas mecânicas, os ferros velhos, porque não tem, ou nós encaramos e enfrentamos de frente de forma corresponsável com toda a sociedade, ou logo ali na frente a gente vai ter uma epidemia. Isso, doutor Ademar, né, essa proposta, essa ideia da lei, ela partiu justamente porque o bairro Floresta, que é o bairro onde eu moro, é o bairro onde meus filhos vão à escola, é o bairro onde a gente convive, conversa com as pessoas, com a associação de moradores, com o Conselho Local de Saúde, com os moradores de forma geral, é o bairro que tem o maior número de mosquito da dengue, na verdade da larva, né? O que é bom a gente deixar claro aqui? Ainda não existe um mosquito contaminado. A doença já foi registrada na cidade, mas o mosquito ainda não está contaminado. A partir do momento que isso venha a acontecer, aí nós vamos ter um problema muito sério, né? Até porque a epidemia ela pode assim
ou melhor, ela se alastra de forma muito rápida. E é o que a gente menos precisa nesse momento, né, tendo em vista a forma que está aí os nossos hospitais, é ter uma epidemia de dengue. A gente vai ter um problema muito sério na cidade. Olha, sobre a dengue, Ademar, eu sou testemunha do trabalho até elogiável que a Secretaria do Município da Saúde vem fazendo. Eu moro em frente a uma casa onde tem mostras, onde é uma amostragem. E o Anderson, que eu conheci lá na Câmara de Vereadores, ele trabalha nessa área e seguido vai nessa casa lá, com a moto dele, lá recolher essa amostra para saber se naquela região tem mosquito e etc, etc. Agora, esse seu projeto de lei é muito oportuno e é preciso prevenir. Ter cuidado, e isso é muito importante. Veríssimo, se me permite, também, né, esse projeto ele também veio de algumas conversas com os próprios agentes de saúde, né, porque sempre aquela reclamação, pô, mas a gente não pode entrar na casa, a gente não tem essa autorização. O agente, ele não tem aquilo que a gente chama de o ato de polícia, né? Quando, por exemplo, tem um terreno baldio, uma área fechada, hoje, esse agente, ele não pode adentrar a esse terreno e lá executar a limpeza, né? Por exemplo, lá nessa área que você fala, são as armadilhas, né, Veríssimo? Armadilhas. E baseado nessas conversas com esses agentes, é que a gente também preparou essa lei, nessa proposição de lei. E já na primeira oportunidade que discutimos ela ali na Comissão de Legislação e Justiça, recebemos a coordenadora da vigilância e, para minha alegria, para nossa, vamos dizer assim, para nossa alegria, é que a gente conseguiu fazer um bom debate e foi muito bem-vindo o nosso projeto em relação aos agentes fiscalizadores em relação à dengue. Bem, você que está nos acompanhando agora, o programa, nós estamos ao vivo, 8 horas e 11 minutos. Ainda no programa de hoje, eu vou contar o que aconteceu, quase que aconteceu uma tragédia, num assalto, não à mão armada, mas com faca na mão, na residência do radialista Osman Lincoln. A sua mãe, de 75 anos, passou por momentos terríveis. Eu vou relatar durante o programa de hoje tudo o que aconteceu hoje pela manhã na casa do radialista Osman Lincoln, aqui na Avenida Getúlio Vargas, no centro. Ademar. Tem uma mensagem aqui, Rodrigo, que veio para você. Ela está incompleta, né? Mas basicamente tem alguém cobrando sua visita. Não consegui identificar porque corta a mensagem. Rua Campo, e aqui ele cortou. Visita desde janeiro que você está devendo no bairro Itaú, padaria Pão de Mel. É o Gilberto, é o Beto. Oh, meu Deus, fugiu o sobrenome agora, mas passarei lá. Além de, desde já, tá te mandando um grande abraço, Beto. Mas passarei lá. Rodrigo, eu fico pensando... É do lado da 17. Da lanchonete 17. Eu fico pensando o seguinte, a lei é maravilhosa, mas no Brasil nós temos dificuldade em implementar e em aplicar as leis. Vai ter agente para tanto lugar para ser fiscalizado? Eu tenho dito, doutor Ademar, que Joinville não é por outro motivo que Joinville, por exemplo, é considerada como a cidade da solidariedade. O povo joinvilense, quando ele é chamado, quando se busca essa corresponsabilidade, ele pega junto, né? Então, mais do que o agente estar lá para multar, essa lei também tem um significado disciplinar, né, de fazer com que as pessoas tenham esse entendimento do quanto se faz necessário, né, a preservação. Quero te citar um exemplo também, que consta nessa lei. Toda a empresa que tenha mais de 50 funcionários ou que tenha mais de 500 metros quadrados, ela obrigatoriamente tem que montar uma espécie de um conselho, um grupo, né, que vai discutir políticas internas em relação à prevenção da dengue, né, naquele espaço. Além de discutir a política, ela tem também o papel de fazer a fiscalização naquele ambiente. A exemplo do que é, por exemplo, a CIPA, né? Então você tem lá uma empresa que tenha mais de 50 funcionários, daqueles 50 funcionários se tira ali uma pequena comissão de 3 a 5 pessoas que vai discutir internamente, vai preparar, quem sabe, cursos, né, explicações para todos os funcionários, no sentido de fazer realmente essa prevenção em relação ao projeto
né, ou melhor, em relação à prevenção ao mosquito da dengue? Rodrigo, eu tenho um carinho muito grande pelo bairro Floresta, porque foi onde eu morei, assim que casei fui morar na Floresta, e como disse, tenho um carinho muito grande. Na minha atividade de rádio, onde eu estive durante 17 anos, eu sempre dediquei uma atenção especial ao bairro Floresta e à Zona Sul. Você é morador do bairro Floresta, todos sabem onde você mora, os teus filhos vão na escola, sabem que é filho do vereador. Você é líder do governo, está numa posição estratégica. O que o morador do Floresta, o que você vem fazendo, quais são os teus projetos? É claro que você deve ter ouvido muitas reclamações a respeito de asfaltamento, é uma região carente. Mas eu gostaria que você falasse sobre o bairro Floresta, em particular, depois do intervalo, aqui no programa Os Especialistas. São 8h15, nós vamos para o primeiro intervalo e depois, no retorno, o vereador Rodrigo Facchini vai falar a respeito da região sul e particularmente do bairro Floresta. Já voltamos. Oi. Pois não? Eu tô indo morar sozinha e queria comprar um ralo. Ah, leve esse aqui, ralo linear Tigre. Mais bonito é Tigre, né? Ei, quais são suas intenções com a minha filha, hein? Nada, eu só quero o melhor pra ela. É ele. Com a família. Aê, cunhado. Experimente ser bem casado. Quem usa Tigre é autoridade no assunto. Ralo linear Tigre. Mais inovação e design para sua casa. Com licença, gostaria de sentar aqui? Uma mensagem da Fundação por uma Vida Melhor. Queria falar comigo, Jesuíno? Sim, senta, por favor. Vamos direto ao assunto. Infelizmente, nós vamos ter que abrir mão do senhor. Oi? Eu pedi pro senhor comprar a linha elétrica Tigre. Se me aparece com isso aqui, tá dispensado. Eu tô despedido da minha própria casa. Esse é um termo um pouco forte, né? Eu prefiro desligado, descontinuado. Desprosseguido. Quem usa Tigre é autoridade no assunto. Sistema elétrico Tigre. Inovação e segurança na instalação. Se a gente não pega no pé... Muito bem, eu sei que o vereador, ele é vereador da cidade, tem que se preocupar com todas as áreas e em todas as regiões. Mas quem mora num bairro, ele tem uma dupla responsabilidade, pela cidade e pelo bairro onde ele mora. Porque todos sabem aonde mora o vereador, aonde estudam seus filhos, as dificuldades, e não raro bate na casa do vereador lá para reclamar. Ele vai tomar uma cervejinha no bar, também é motivo de comentários e de reivindicações. Rodrigo, bairro onde você mora, o bairro Floresta, o que os moradores podem esperar do vereador Rodrigo Facchini? Dizer que não é só no bar que eles conversam, né? Quando eu vou na missa também, viu? Eles me abordam. Mas, veríssimo, principalmente na missa. Principalmente na missa. Mas eu tenho tive a felicidade de ser um vereador eleito, né, com uma votação muito espalhada. É claro que a gente vive o bairro Floresta, eu convivo e eu tenho um pouco esse perfil. Estou lá andando na rua, meus filhos estudam na rede municipal ali no bairro Floresta, né? Na escola Virgínia Soares, no CI Erondina Vieira. Mas, e além disso, Veríssimo, a gente tem tratado, assim, a gente participa com frequência, tanto do Conselho Local de Saúde, quanto das associações de moradores que estão ali colocadas no bairro Floresta. Inclusive, nós já estamos, acho que na 4ª ou 5ª reunião, na tentativa de construir um conselho de desenvolvimento do bairro Floresta. O que significa isso, Veríssimo?
um grupo de lideranças empresariais e lideranças comunitárias, pessoas ligadas à sociedade organizada, que vai se reunir de forma periódica e dar um pouco esse alinhamento para o vereador. O vereador do bairro ou os vereadores do bairro, aí eu cito a pastora Leia e também o Jaime Schroeder, estariam submissos, no bom sentido, a esse conselho de desenvolvimento. É claro que por viver no bairro a gente conhece também. E um dos grandes desafios do bairro Floresta é, por exemplo, o rio Bucarém, né, que é o rio que corta todo o bairro Floresta, né, que nasce ali na rua Porto Rico e vem passar ali por perto do Dom Pio, na Praça Tiradentes, corta Santa Catarina, né, e é um rio que está completamente assoreado. Né, então todo o verão o bairro Floresta sofre com as enchentes e esse é um grande desafio. Outra situação, por exemplo, em relação à mobilidade urbana, aí eu falo da Copacabana em relação à pavimentação, né, da rua Santa Catarina ao Binário, a rua Francisco Alves e a rua Sorocaba, que ainda são ruas de paralelo, né? E com a passagem ali não foi esgoto, mas sim uma linha, né, da Águas de Joinville, como que chama? Uma adutora, né? Aquela pavimentação está completamente prejudicada, né? Tanto da rua Copacabana quanto da Francisco Alves e da Copacabana. Não corrige mais, então agora é a hora de pavimentar, é a hora de jogar um asfalto em cima daquela linha, daquele paralelo. Outra situação que o bairro Floresta enfrenta é o boom imobiliário, né? Hoje, naquela mediação ali da rua Ramos Alvim, nós ganhamos ali de forma muito rápida várias torres, né? E com 4, 5, com 7 pavimentos, né? Então, eu não tenho nada contra esse boom imobiliário, mas o bairro tem que estar preparado para atender esses novos moradores. Então, acho que é nessa linha, e é assim que a gente vem tratando o nosso mandato, foi assim que eu estabeleci a nossa campanha, foi assim que nós buscamos a confiança do eleitor, se colocando à disposição do morador a ser justamente essa ponte, né, de acesso, de ligação, de diálogo entre as pessoas e o poder público, né, buscando essas demandas lá com a associação de moradores, lá com o conselho local e sendo de fato essa ponte, esse elo de ligação, de diálogo entre as demandas de cada bairro, especialmente ali do bairro onde a gente vive, com o poder público municipal. Muito bem, Rodrigo. Problema de infraestrutura, né, que aliás não é raro em Joinville, infelizmente. Nós temos uma certa carência de infraestrutura séria aqui na cidade. Mas eu queria de novo mudar de assunto. Vamos lá. Né? Agora eu queria passar para um tema que eu julgo talvez mais importante do que da minha área. Um povo sem formação é um povo sem destino, é um povo perdido na sua história, que se deixa levar pelos acontecimentos e não causa esses acontecimentos. Eu estou falando de educação, né? Todo país que se preza, que evoluiu, que investiu em educação, exportou o quê? Não mais matéria-prima, como o Brasil insiste em exportar. Exporta tecnologia, exporta conhecimento e inovação. Você falou do boom imobiliário, esse é o grande boom, o conhecimento, a informação ao longo das próximas décadas, eu não tenho dúvida nenhuma, já está se confirmando. Pois bem, Rodrigo, eu sei que você é um entusiasta do assunto. E aí, a nossa educação tem jeito? Você tem algum projeto para melhorar as escolas municipais, as escolas de Joinville? Sim. A rede municipal de ensino, né, a nossa rede municipal de ensino, ela já é um exemplo do país. A gente aí vive as premiações e educação aqui em Joinville é uma referência. O que nós fizemos já no início do ano, no início do nosso mandato, na companhia do secretário Roque Matei, a Anelise Poffo, a professora Inês e a secretária de Desenvolvimento Regional, Simone Chiran. Lá estivemos com o diretor de avaliação do INEP, que é um joinvilense, que é o Alexandre Santos. Eu acho que o Veríssimo ainda lembra bem do Alexandre. Claro. Inclusive ele vai estar participando de um seminário importante da Univille. Exatamente. Aliás, da Universidade de Cobras. E lembra, não? Eu acho que tem uma certa distância o aluno aqui da cidade de Joinville, por exemplo, com o aluno lá do Acre, lá dos mais distantes regiões desse país. Então, a proposta é que a gente elabore um exame, né, uma prova, respeitando as diferenças aqui da nossa região, para a partir dessa avaliação, sim, elaborarmos políticas públicas para a educação aqui da nossa região. A preocupação, Rodrigo, é que vale lembrar que se nós queremos ser alguém perante a comunidade internacional, repito, exportar tecnologia
e não matéria-prima, exportar a manufatura e não a matéria-prima de novo, a gente tem que investir em educação, né? Infelizmente, dos 176 países aferidos no ano passado, o Brasil pegou a vergonhosa posição 172ª. Quer dizer, faltam 4 para a gente estar em último. Países da África, da América Latina, enfim, muitos países na nossa frente. Mas, Rodrigo, também, de novo, mudando de assunto, eu tive a oportunidade de contemplar o seu evento lá no sábado. Gente, fui lá na roda de viola, né? Na roda de viola. Eu sou um entusiasta de churrasco, eu gosto mesmo, fiz curso, pratico com uma certa assiduidade, embora a minha origem seja paulista, eu acho carne muito bem, melhor que muito gaúcho por aí, viu? Só falta nos convidar, né, Vinícius? Só falta tirar a prova real dos convidados. Bom, mas enfim, eu quero te parabenizar porque o evento, além da confraternização, de maneira geral, estava muito agradável, havia algumas autoridades lá, mostrando seu prestígio, inclusive, né? Mas assim, a costela estava maravilhosa, né? Eu fui daquelas ratazanas de bar, eu e um amigo de restaurante que acabou ali no final e ainda chupando docinho, viu, Rodrigo? Tá de parabéns. Obrigado, doutora Ademar. Eu não posso testemunhar porque eu não fui convidado e, da brincadeira, eu estive assistindo o jogo do Grêmio e estava frio e acabei não saindo de casa. Mas sei que foi um sucesso lá. Eu estive na anterior, na outra eu estive. Nas duas e prometo estar na próxima, mas essa coincidiu com o jogo do Grêmio e Vasco e não podia. Olha, Veríssimo, eu só te perdoo porque eu respeito também a tua idade, eu sei que estava um pouco frio, estava chovendo, então é melhor deixar o Veríssimo lá bem sossegadinho. Mas dizer que esse evento, nós estamos aí na 3ª edição, né, a Roda de Viola Amigos, o Rodrigo Facchini, ele só é possível, né, e tomou essa magnitude, não é mérito do Rodrigo não, é justamente mérito dos amigos do Rodrigo. É um grupo que se reúne por mais de 3 meses, né, e prepara esse evento com o intuito de confraternizar a vida, a amizade. Também esse ano, né, foi no mesmo local? Foi no mesmo local, né, só esse ano, com a diferença na estrutura, recebemos mais de 2.000 pessoas. E claro, né, Veríssimo e doutor Ademar, esse ano com o gostinho da vitória, né? Nós não tínhamos ainda feito essa edição pós a eleição, então esse ano com esse gosto da vitória e com a responsabilidade de fazer dar orgulho a todos que estiveram conosco, aos 4.432 votos que recebemos na última eleição. Rodrigo, uma pergunta, mudando de assunto também, mudando de assunto, Ademar. Qual é o futuro do deputado federal Mauro Mariani? Você que é um dos coordenadores, assessores e o político e amigo mais ligado, o amigo mais ligado politicamente ao Mauro aqui em Joinville. Veríssimo, eu não nego e nunca neguei que eu torço e vou trabalhar dentro de tudo que for possível para que tenhamos candidato a governador na próxima eleição. Né? Sou desse time, sou dessa fatia do PMDB de Santa Catarina que penso eu ser a fatia majoritária que quer votar no 15 o ano que vem, que quer voltar a ver o PMDB comandando esse estado, com a descentralização e com todo o dinamismo que o PMDB já deu ao estado de Santa Catarina. Dentro dessa vontade, eu não tenho dúvida alguma, o Mauro Mariani, o deputado Mauro Mariani, é o melhor candidato nesse momento. Foi o deputado federal mais votado da história de Santa Catarina, já passou por 2 vezes à frente de uma prefeitura, esteve na Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado, então está altamente preparado, é o melhor nome, na dor não queremos. A partir daí o caminho e a vontade da militância partidária que vai definir. Eu quero ter candidato. Particularmente agrada a todos o nome, né, pela sabida competência. Bom, e mudando de assunto de novo, né, para variar, eu agradeço a Ana pelo carinho, ela manda uma mensagem, não perca um programa seu. Muito obrigado, Ana, e muito obrigado aos outros telespectadores. Só lembrando, gente, SMS para vocês mandarem mensagem para a gente ainda, né, estamos na metade para o final do programa, 96525140 que você tem aí no seu vídeo. Nós vamos ao intervalo, mas antes eu gostaria de agradecer a presença aqui do vereador Rodrigo Facchini, líder do governo na Câmara dos Vereadores de Joinville. Essa entrevista estava agendada para a semana passada, mas em função da organização
da sua promoção lá, não foi possível. E agora ele veio gentilmente aqui no programa. Gostaria de registrar também que estava agendada aqui a entrevista com o secretário municipal da Educação, da Saúde, mas ele não pôde comparecer em função do seu retorno de Florianópolis, que foi muito tarde, e ele não chega a tempo para o programa, que é ao vivo. Ao vivo, são 8 horas e 31 minutos. Obrigado, Rodrigo. Até a próxima. Obrigado, Veríssimo. Obrigado, doutor Ademar. É muito gentil da parte da sua parte poder nos convidar e estar aqui hoje para conversar com toda a audiência e falar um pouco do nosso trabalho nesses 6 meses aí de mandato. Obrigado, uma boa noite a todos. Voltamos após o intervalo aqui no programa Os Especialistas. São 8 horas e 31 minutos, já voltamos. Esse aqui vai ser o prédio mais moderno da cidade. Como moderno? Você não vai ter tigre? Como é que você sabe? Olha ali. Infiltração 301, vazamento no 204, 603 tá voltando pra casa da mãe. Ih, 702 tá esganando o síndico, hein? Só pra avisar. Quem usa Tigre é autoridade no assunto. Antes de comprar seu imóvel, pergunte se tem Tigre. Multinacional 100% brasileira. Na Amazônia, encontramos mais de 4.000 espécies de árvores. São as árvores que nos fornecem um dos recursos naturais que utilizamos desde o início dos tempos, a madeira. Utilizamos madeira para fazer móveis, barcos, ferramentas e principalmente casas e prédios públicos. O problema é que o consumo descontrolado de madeira causa a exploração criminosa da floresta. Quando a floresta é destruída, todos perdem. A única solução é o uso sustentável da Amazônia. Acesse já o site do Greenpeace e participe do programa Cidade Amiga da Amazônia. Oi. Pois não? Eu tô indo morar sozinha e queria comprar um ralo. Leva esse aqui, ralo linear tigre. Mais bonito e é tigre, né? Ei, quais são suas intenções com a minha filha, hein? Nada, eu só quero o melhor pra ela. Ele. Sua família. Aê, cunhado. Experimente ser bem casado. Quem usa Tigre é autoridade no assunto. Ralo linear Tigre. Mais inovação e design para sua casa. Muito bem, lembrando que você pode participar aqui do programa pelo telefone da emissora 34519400 ou então pelo Samsung S4, pelo SMS do Ademar, cujo número está aqui na tela. É o 9652-5140, é isso? Isso aí, tá certo. 5140. Participe com SMS, que aliás estão chegando as mensagens. Quem mandou a mensagem ainda há pouco, 2 mensagens, obrigado, Valério Quadras. Em relação às escolas, Valério, o Valério escreve o seguinte: por que estão fechando as escolas? Como Celso Ramos, Conselheiro Mafra e outras. Essas escolas, o vereador Facchini, ele nos posicionou aqui, são escolas estaduais, que fogem da competência do município. E ele pergunta aqui também, para o doutor Ademar, no caso eu, o que causa perda de visão repentina. Nós vamos abordar esse assunto logo no final, tá bom, Valério? Quadras, pai ou filho? E agora, Valério, manda aí para mim, pai ou filho? Se for o pai, um abraço ao Valério, que eu só encontro, o Valério Pai, que eu só encontro nos jogos do JEC, ele todo agasalhado lá. E se for o filho, um grande abraço ao companheiro de viagem, ele que esteve com o nosso grupo, integrando o nosso grupo na viagem à terra do Padre Cícero, Juazeiro do Norte, e também lá em Natal, no Rio Grande do Norte. O Juazeiro do Norte fica no Ceará. E o Natal fica no Rio Grande do Norte. Quando o Jack esteve lá, nós acompanhamos os 2 jogos. Ademar, essa manhã eu tomei conhecimento de um fato lamentável. Até porque conheço a dona Nair Zatar, a mãe do Osman Lincoln, e acabei ficando estarrecido com o que aconteceu com a família. Eles moram, o Osman e a mãe moram sozinhos numa casa, e esta manhã
um antigo contratado da família para fazer a reforma do telhado, viciado. Segundo a Polícia Civil, ele estava visivelmente sob efeito de entorpecentes, de droga. Ele pulou o muro, ele já conhecia a rotina da casa, pulou o muro e atacou a dona Nair com uma faca. Ele estava com uma gorra para não ser reconhecido, porque ela conhecia o desgraçado lá, esse marginal. Ela conhecia porque ele já trabalhou na casa. E naquela gritaria o Osman acordou, foi lá também, houve um princípio de luta corporal. Os vizinhos foram chamados e conseguiram dominar o marginal. Eu não tenho o nome completo dele aqui, mas lamentavelmente o apelido dele é Gaúcho. Olha, Veríssimo, lamentável, né? Um pelo gaúcho e outro pelo ocorrido. Aliás, eu sempre chamo a atenção aqui, né? A sociedade deveria repensar a sua existência, a existência das leis, a aplicação das leis, né? A gente vê tanto dinheiro indo embora da origem e não voltando em forma de recurso, prestação de serviço e investimento. Eu tive também, Veríssimo, há muito tempo atrás, ela já é falecida, uma paciente de muita idade, ela tinha em torno de 80 anos, quando foi agredida dentro de casa, também por uma ex-funcionária e o namorado dessa ex-funcionária. O rapaz, como era menor de idade, declarou na frente do delegado ou da delegada que não tinha visto que ela saiu viva, né, da agressão, que foi um roubo e foi uma tentativa de homicídio, porque senão teria voltado e matado ela, né? Obviamente os familiares ficaram revoltados e protestaram. Aí, infelizmente, a lei, o estatuto, né, do jovem, da criança, do adolescente, protege esse tipo de coisa, como se a pessoa fosse incapaz de julgar suas ações. O que é certo, o que é errado, a gente aprende desde o berço. Então, se existe lei para proteger bandido, a gente tem que repensar isso daí. É sempre o mesmo protesto que eu faço. É verdade. Agora você falou de uma paciente sua. Me lembrei de um outro paciente seu. Chegou no hospital com um problema no crânio, parece que um olho tinha sido prejudicado com a bala, e você dedicou horas e horas e horas na recuperação do paciente pelo SUS, e uma semana depois mataram. Era traficante, poucos dias, era traficante, poucos dias depois. Eu me lembro perfeitamente, na época que eu fazia, era participativo no corpo clínico do Hospital Municipal São José, eu fazia sobreaviso naquela ocasião. E aquele caso foi um caso, assim, notório, sui generis, fora da realidade. Ele chegou não com um, ele chegou com 3 tiros, Veríssimo, 2 na cabeça e 1 no pescoço, né? Então entrou o neurologista, entrou o cirurgião de cabeça e pescoço, e por último entrou, fui eu como profissional, remendando o que sobrou daquele determinado olho baleado. E ele sobreviveu, ficou numa boa por alguns dias e depois mataram ele, né? O pessoal do tráfico mesmo fez o favor de eliminar. Lembrando que no próximo dia 27 de setembro, completa 1 ano daquela Assembleia que decretou a falência, aliás, o ato do juiz que decretou a falência da Buscar. E um grupo de funcionários está organizando uma passeata no centro da cidade, com a concentração depois na Praça da Bandeira, para, segundo eles, pressionarem a Justiça a dar mais agilidade ao processo e possibilitar o mais rápido possível o leilão, para que eles possam receber o que lhes é de direito, o que lhes são de direito. Porque o dívida trabalhista é sagrada e eles acham que o processo está precisando de mais agilidade. A morosidade, é isso que eu falei ainda há pouco, né? Vem aí a aplicação da lei. As leis existem, muitas delas são boas, outras delas, na minha opinião, que não sou jurista, não sou advogado, nada, mas estão caquéticas, necessitando de uma boa arejada, e chega na hora da aplicação, fica aí arrastado o processo por 10 anos, 15 anos, 20 anos. Alguém declarou esses dias atrás, né? Basta ter dinheiro que não vai para a cadeia, basta ter dinheiro que a coisa está resolvida. Em algumas situações eu acho que é mais ou menos por aí. Muito justa a reivindicação. Eu quero mandar para você, Ricardo, que enviou para mim e para o Veríssimo agora uma mensagem.
parabenizando o programa e falando que é nosso seguidor, nosso telespectador aqui assíduo. Um grande abraço apertado para você, Ricardo. Lembrando que você pode participar pelo SMS, mensagens, pelo telefone 9652-5140, que é o telefone do Ademar. Ou então, aqui pelo telefone da emissora, o 3451-9400. Lembrando que nós estamos aqui ao vivo, na TV Brasil Esperança, canal 11, e ainda hoje, depois do nosso programa, temos o Santo Culto e mais tarde o programa do Sérgio Silva, a entrevista do Sérgio Silva, que é um dos melhores programas aqui da emissora TV Brasil Esperança. Ademar, apenas para completar o nosso bloco, não poderíamos deixar de falar de esportes. O Joinville, na sexta-feira à noite, venceu o Oeste, lá no interior de São Paulo, na cidade de Itápolis, por 2-0. E ainda é muito difícil a classificação, tem muitos adversários, mas pelo menos a chama, a esperança ainda continua para se classificar para a Série A. É muito difícil, o Chapecoense está aí confirmando a sua vaga, o Palmeiras nem se fala, e em terceiro lugar vem o Sport, numa campanha que parece que vai avançar, e o Joinville disputa essa quarta vaga com o Figueirense, com o América de Minas e também com o Sport, com outra equipe, mas Figueirense e mais remotamente, mais atrás, o Avaí. De esportes era isso, lembrando que o próximo jogo do Joinville vai ser sexta-feira aqui em Joinville contra o São Caetano de São Caetano, São Paulo. Bom, resta nos ficar na torcida, né? Lógico que a gente quer o melhor para a cidade, o melhor para o time da cidade também. Aliás, eu declarava aqui no último programa que eu tinha um conflito em relação a isso, porque justamente meu Palmeiras, time do coração, com o qual eu praticamente cresci, acompanhei vários jogos até me desligar um pouco do assunto, mas de qualquer forma jogou com o Joinville, meu outro time aqui da cidade, né? Então uma situação meio conflitiva, mas realmente progrediu bastante o time, só que, confirmando, né, Veríssimo, isso aí realmente está um pouco, talvez um pouco além das possibilidades reais, infelizmente. O time perdeu alguns pontos importantes e acabou perdendo terreno. Bem, hoje um dos representantes da BMW, da fábrica BMW, ele que vai ser o gerente da manufatura aqui em Araquari, esteve participando de uma palestra e revelou que a BMW já tem 60 funcionários contratados. A fábrica está em construção ali em Araquari, na BR-101, às margens da BR-101, e é uma realidade. A partir de 2014, final de 2014, a produção já deve estar começando. E a expectativa nossa, de toda a região, e particularmente aqui de Joinville, é sobre a decisão da Mercedes-Benz. A Mercedes esteve aqui, auscultando, prospectando, visitando, analisando, e eu estou convicto, pelas informações que tenho e que tive na oportunidade, agora parece que o assunto adormeceu um pouco, que a Mercedes vem mesmo para Joinville. Vem mesmo para Joinville. São fontes que me confirmaram essa esperança, só que as autoridades, o prefeito, o governador e o secretário de desenvolvimento, o Paulinho Bornhausen, o deputado federal Paulinho Bornhausen, eles não podem falar porque eles têm um contrato de confidencialidade. Mas vamos aguardar, vamos torcer para que a Mercedes confirme Joinville com a sua fábrica de automóveis. Particularmente eu acredito, né? Porque Joinville tem se mostrado um polo industrial importante. Basta viabilizar aqueles projetos que já existem em relação à interligação da região. Veríssimo, mais uma vez mudando de assunto, né? O Ricardo de novo. Boa noite de novo, Ricardo. Ele pergunta a nossa opinião. Bom, Ricardo, eu não vou me manifestar porque eu sou incompetente na área, né? Senhores, na sua opinião, quais são os clubes que sobem para a Série A? E aí, Veríssimo, palpite? Olha, conforme já falei agora, 3 vagas já estão praticamente comprometidas. O Palmeiras, o Sport Clube de Recife, que é uma potência do futebol brasileiro, uma estrutura enorme e vai se reforçar ainda mais. A Chapecoense, que está
tendo resultados surpreendentes. São 3 vagas quase certas. A quarta vaga vai ser disputada pelo Figueirense, pelo Joinville, pelo América de Minas Gerais, e pelo Paraná Clube. São 4 equipes disputando uma vaga. Eu acho que o Esporte Clube do Recife vai ocupar a 3ª vaga, e é bom que a gente torça para que ele vença todos os adversários, porque aí vai estar estreitando o caminho do Joinville em busca dessa 4ª vaga. Muito bem. Nós vamos ao intervalo e voltamos com o nosso bloco da oftalmologia. O Ademar vai colocar o seu jaleco e vai responder a algumas perguntas, e particularmente a minha. O que é a conjuntivite? Voltamos após o intervalo. Oi. Pois não? Eu tô indo morar sozinha, queria comprar um ralo. Ah, leva esse aqui. Ralo linear tigre. Mais bonito e é tigre, né? Ei, quais são suas intenções com a minha filha, hein? Nada, eu só quero o melhor pra ela. Ele. Sua família. Aê, cunhado. Experimente ser bem casado. Quem usa Tigre é autoridade no assunto. Ralo linear Tigre. Mais inovação e design para sua casa. Precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Turma, a letra A é igualzinha à letra O. A única diferença é essa perninha aqui. Gente, atenção. Olha, a letra N... No Brasil, mais de 4 milhões de crianças são obrigadas a trabalhar, perdendo a oportunidade de ser alguém na vida. Quando conseguem estudar, muitas vezes já é tarde demais. Queria falar comigo, Jesuíno? Sim, senta, por favor. Vamos direto ao assunto. Infelizmente, nós vamos ter que abrir mão do senhor. Oi? Eu pedi pro senhor comprar a linha elétrica Tigre. Se me aparece com isso aqui, tá dispensado. Eu tô despedido da minha própria casa. Isso é um termo um pouco forte, né? Eu prefiro desligado, descontinuado. Desprosseguido. Quem usa Tigre é autoridade no assunto. Sistema elétrico Tigre. Inovação e segurança na instalação. Se a gente não pega no pé... Muito bem, vamos conversar agora com um especialista na oftalmologia. Doutor Ademar, podemos conversar com a minha pergunta? Vamos começar com a sua pergunta, Veríssimo, que é a conjuntivite, como pegar e como evitar, né? A conjuntivite, ela tem um estigma bastante grande aqui na nossa região. Se vocês bem lembram, alguns anos atrás houve 2 epidemias grandes aqui. Uma delas que paralisou 1/3, 1/4 de grande parte da mão de obra produtiva de Joinville. Então ficou um certo trauma em relação a isso. Ora, naquela ocasião, e quando a gente fala de conjuntivite, recorre ao tema normal, assim, né? O Veríssimo falou que um dos pavores dele, e boa parte da população também certamente tem esse pavor, é a conjuntivite infecciosa viral. Pois bem, o vírus que causa, é uma variedade de vírus que causam a conjuntivite. Mas na maioria das vezes são vírus que são, maioria não, sempre são vírus oportunistas. Então, sempre a gente vai adquirir conjuntivite através da contaminação, da autoinoculação ou através dos agentes contaminados. Então, por exemplo, eu estou mexendo no meu celular. Se o meu celular estiver contaminado, eu levar as mãos aos olhos, eu vou sim pegar conjuntivite. Verão, por que é muito comum dar epidemias de conjuntivite? Porque as pessoas estão em contato com água, com clube, as pessoas saem mais de casa, não estão tão encapotadas, estão agasalhadas. E esquecem de lavar as mãos. Aí nas piscinas, nos clubes, nas festas, vão esfregando os olhos e as pessoas começam a adquirir conjuntivite.
Ele é normalmente um processo, falando da conjuntivite viral, processo autolimitado que vai, depois de alguns dias, se resolver sozinho. Nós passamos, via de regra, medicamentos anti-inflamatórios tópicos, que são os colírios, e lubrificantes, porque o desconforto é bastante grande. E a sintomatologia normalmente já vem nas primeiras 24, 48 horas. A pessoa acorda com secreção nos olhos, os olhos grudados, ardência, os olhos avermelhados, fotofobia, que é sensibilidade à luz, e uma sensibilidade, de maneira geral, aumentada a qualquer elemento estranho que venha incomodar os olhos. Feito o tratamento, depois de alguns dias, isso é variável de pessoa para pessoa, é variável de acordo com a agressividade do vírus. Em poucos dias, de 3 dias até uma semana, no máximo, a conjuntivite está curada. Existem algumas exceções, que são aquelas conjuntivites mais agressivas, que às vezes deixam sequelas. Isso a gente já, inclusive, teve a oportunidade de citar aqui no programa. Que deixam manchas na tampinha transparente dos olhos, fazendo com que a pessoa permanentemente fique com a visão embaçada. Ou, se não permanentemente, por várias e várias semanas ou alguns meses. Né? Nós temos aí casos que às vezes a pessoa tem, chamam-se infiltrados ceráticos. Esses infiltrados por anos e anos e acabam não se curando. Aí a gente tem que fazer uma espécie de um polimento, né? Como se fosse uma usinagem na superfície da córnea para que sejam tiradas essas manchas. Ademar, um funcionário que pega a conjuntivite e ele vai na fábrica, por exemplo, que é um lugar mais amplo, ele pode contaminar os outros? É recomendável ele deixar de trabalhar? É um problema, inclusive, de saúde pública. Se você tem em ambientes de grande concentração de pessoas, sim, ele pode contaminar. Pode tocar nos objetos e os objetos ficarem contaminados. A partir daí, as outras pessoas adquirirem a doença. Tanto quanto toque de mão ou, eventualmente, um espirro, se o vírus estiver na secreção mucosa da boca também, pode contaminar aquela pessoa. O simples olhar? Não, olhar não. Isso é mitologia, as pessoas perguntam muito isso, mas o fato de olhar para outra que está com conjuntivite, não. Você tem que ter um meio de continuidade. Tá? Bem, se ficou respondido de conjuntivite, agora eu vou passar para a pergunta do Valério Quadras, né? O que causa perda repentina de visão? Valério, normalmente são doenças graves. Para você ter perda repentina de visão e recuperar depois de alguns segundos, isso não é grave. Nós chamamos isso de amaurose fugaz. É um problema normalmente vascular e postural. Só que aquelas perdas de visão que você foi dormir bem, estava tudo numa boa e acordou mal, isso pode ser uma situação um pouco mais severa ou muito mais severa. Vou dar um exemplo. Hemorragia ocular, intraocular, não aquelas hemorragias que deixam os olhos avermelhados. As hemorragias dentro dos olhos, elas podem ser bastante graves. Um outro exemplo as neurites, né? As neuropatias oftálmicas. Essas doenças que são inflamações do nervo óptico podem deixar eventualmente a visão muito embaçada também, ou uma perda subtotal de visão. Outro exemplo, glaucoma agudo. Quando a gente fala de glaucoma, na maioria das vezes a gente quer dizer aquele glaucoma que se arrasta. Lembra que eu falei aqui em programas anteriores, por 2 vezes já, que o glaucoma é uma doença extremamente perigosa, não dá sinais, não dá sintomas, e a pessoa acha que está tudo bem. Quando vai perceber ao longo de 5, 10, 15, talvez mais tempo, 15 anos de evolução, acaba se dando conta que está perdendo a visão lateral. Esse é um dos sinais mais perceptíveis para a pessoa portadora de glaucoma, que não se deu conta ainda. Por quê? Porque começa a esbarrar nos objetos, perder a noção de profundidade e ficar com uma visão chamada tubular, só enxerga reto, não vê os movimentos periféricos. E esse sintoma citado pelo Valério pode ser também um indício de glaucoma? Então, aí voltando à pergunta do Valério, que eu já estava divagando no glaucoma crônico, né, que é a maioria dos casos. Glaucoma agudo, que esse que ocorre de uma hora para outra, sim, esse pode ter perda súbita de visão. É um dos exemplos de perda súbita de visão ou possibilidade de perda súbita. Só que ele vem acompanhado, o glaucoma agudo, diferente do anterior que eu falei, de muita dor. É uma dor lancinante que não passa desapercebida. Então, você que é diabético, você que tem a pressão arterial elevada, dificuldade na coagulação sanguínea, ou é um tossidor crônico que tosse o tempo todo, ou pessoa que faz esforço violento o tempo todo e tem algum problema vascular,
cuidado, porque você pode sim ser vítima de um rompimento vascular intraocular e dar uma perda de visão súbita, que é uma tragédia, né? Tem como curar e em alguns casos, infelizmente, ficam sequelas horrorosas. Se o sangramento for na cabeça, vai dar o derrame. Se for no coração, dá o infarto. E daí por diante, se for nos membros inferiores, dá trombose, a embolia. Enfim, sempre um problema bastante grave, esse problema de coagulação sanguínea, que, transferido para os olhos, vai dar hemorragia ocular, como eu já falei, né? Então, gente, o principal, mais importante é prevenir. Fazer os exames de rotina, como eu já cito aqui muitas e muitas vezes. Ir ao cardiologista, os homens ir ao urologista, ver se não está crescendo a próstata. Aí que vem grande incidência do câncer masculino, câncer de próstata, fugindo um pouco do assunto da visão. As mulheres irem ao ginecologista, fazer o Papa Nicolau, a prevenção do colo de útero, né? Morrer ou ter consequências por causa do câncer de colo de útero, infelizmente, é falta de prevenção. Cardiologista, como eu já falei, e oftalmologista, né? Ver se os olhos não estão desenvolvendo essas doenças silenciosas, que podem ser fatais para a visão, para o coração, dando tumores, dando neoplasias, que são os cânceres. Enfim, o mais importante em todas as áreas da medicina é a prevenção. Mais sábio, mais barato e mais saudável. Muito bem. São 8 horas e 57 minutos. Quero lembrar a todos que estou diariamente no jornal Notícias do Dia, na coluna da página 2 do jornal. Seguir, acompanhe o Santo Culto e logo depois Sérgio Silva aqui na TV Brasília Esperança. Até o próximo. Uma última mensagem aí, né, Itamar? De qualquer forma, bem, então não perca o nosso próximo programa, lembrando, participação ao vivo, nós sempre deixamos SMS, telefone da emissora aberto, e siga a gente pelo Facebook, programa Os Especialistas. Grande beijo a todos, abraço a todos, se Deus quiser nós nos vemos semana que vem.